O barulho metálico ecoou pela rodovia Presidente Dutra como um trovão que dilacera o ar. Carros frearam de forma abrupta, buzinas ressoaram em desespero e, no meio do caos, um corpo foi arremessado violentamente contra o asfalto quente de um meio-dia abrasador. Gabriel Nascimento, de apenas 28 anos, voou junto com sua moto antes de cair, em um silêncio que parecia engolir o barulho de tudo ao redor. Seu capacete bateu com violência, deslizando alguns metros até parar próximo ao acostamento. A moto, retorcida, girava como se ainda procurasse equilíbrio. O cheiro de borracha queimada, gasolina espalhada e o calor sufocante compunham uma atmosfera de tragédia que ninguém ao redor conseguiria esquecer. Alguns motoristas saíram de seus veículos assustados, enquanto outros apenas rezavam em silêncio diante da cena brutal. Mas antes de mergulharmos profundamente nessa história, eu preciso fazer um pedido especial. Se você acredita que milagres são possíveis, inscreva-se agora no canal para acompanhar essa jornada até o fim. Isso ajuda a fortalecer nossa comunidade e a levar histórias inspiradoras para cada vez mais pessoas. Gabriel não era um desconhecido qualquer. Filho de Dona Lourdes, uma mulher simples e profundamente religiosa, cresceu em São José dos Campos, onde aprendeu desde cedo que a vida nunca seria fácil. Trabalhava como motoboy para sustentar a casa e pagar os remédios da mãe, que sofria de problemas cardíacos. Sua rotina era de suor, pressa e responsabilidade. Não havia luxo, apenas esforço. Naquele dia, ele havia saído cedo, como sempre, entregando pacotes sob o sol castigante. Sonhava em, algum dia, poder comprar uma casa melhor para a mãe e, talvez, ter sua própria família. O sorriso tímido e a forma educada de tratar clientes o tornavam querido, mas poucos sabiam do peso que carregava no coração. Quando o carro freou bruscamente à sua frente, Gabriel não teve tempo de reação. A colisão foi inevitável, o choque avassalador. No instante em que seu corpo se desprendeu da moto, sua mente ficou em branco e uma única pergunta ecoou em sua alma. É assim que termina? Os primeiros instantes após o impacto foram confusos. Seus olhos tentavam se abrir, mas o sol parecia uma lâmina cortante. O som das pessoas gritando chegava distante, como se viesse debaixo d'água. Ele sentiu o gosto metálico do sangue invadindo sua boca e uma dor indescritível se espalhando pelo corpo. "Alguém chama a ambulância?" gritou um homem desesperado, correndo até ele. "Meu Deus, ele está respirando ainda?" perguntou uma mulher ajoelhada ao seu lado, as mãos trêmulas tentando segurar sua cabeça. Gabriel tentou falar, mas apenas um gemido rouco escapou. O ar parecia lhe faltar, como se cada suspiro fosse o último. Sentiu o calor do asfalto queimando sua pele através da roupa rasgada. Dentro de si, uma mistura de medo e resignação crescia. Era como se estivesse prestes a soltar-se da vida, como se as lembranças de sua mãe, do pequeno quarto onde moravam, de suas promessas e sonhos, passassem diante de seus olhos em flashes confusos. Os minutos seguintes foram uma luta silenciosa. A sirene da ambulância surgiu ao longe, cortando o caos com sua melodia de urgência. Gabriel já não tinha certeza se conseguiria aguentar até lá. Seu corpo pesava, sua mente flutuava entre consciência e apagão. O gosto de ferro, o som de pneus e vozes misturavam-se a uma sensação estranha de escuridão se aproximando. Enquanto os paramédicos o colocavam na maca, suas últimas forças se esvaíam. O rosto aflito de Dona Lourdes, embora não estivesse ali, surgiu em sua memória como um grito silencioso que o chamava de volta. Ele tentou resistir, tentou se agarrar à vida, mas algo mais forte parecia puxá-lo para longe. A sirene acelerava, a Dutra ficava para trás, e Gabriel mergulhava cada vez mais fundo em um vazio. No entanto, antes de se perder totalmente, uma sensação diferente o envolveu. Uma luz, suave e intensa ao mesmo tempo, se insinuava no meio da escuridão. Era como se algo além deste mundo começasse a chamá-lo, abrindo uma porta que ele jamais pensara atravessar tão cedo. No limite entre o fim e um mistério maior, sua história apenas começava. As luzes vermelhas da ambulância cortavam a rodovia.
Mas para Gabriel tudo já parecia distante. O som estridente da sirene se dissolvia em um silêncio quase absoluto, como se o mundo estivesse sendo engolido por um manto espesso de escuridão. Ele sentia que seu corpo estava ali, mas ao mesmo tempo não lhe pertencia mais. O peso das dores se transformava em uma estranha leveza, como se estivesse sendo puxado para longe de si mesmo. Dentro da ambulância, os paramédicos trabalhavam sem descanso. "Pressão caindo rápido", alertou um deles, enquanto ajustava os tubos e verificava os sinais vitais. "Segura firme, garoto, segura", murmurou outro com a mão apoiada em seu peito, tentando manter o ritmo da respiração. Mas Gabriel mal ouvia. Entreabriu os olhos e viu flashes. O teto branco da ambulância, a mão enluvada que pressionava seu corpo, um tubo descendo por sua garganta. Tudo logo se dissolveu em um nevoeiro. Ele queria lutar, mas sua consciência já não obedecia. No Hospital Regional de Taubaté, a correria começou antes mesmo da ambulância parar. Enfermeiros correram, médicos trocaram ordens rápidas e uma maca foi puxada em velocidade pelos corredores iluminados por lâmpadas frias. O cheiro de álcool e desinfetante invadia o ar, misturando-se ao da gasolina que ainda impregnava suas roupas. "Fraturas múltiplas, hemorragia interna suspeita", gritou um dos socorristas. "Levem para o centro cirúrgico agora", ordenou a médica de plantão sem hesitar. O corpo de Gabriel estava destroçado, mas sua mente parecia estar em outro lugar. Ele sentia como se boiasse em águas profundas, em um mar escuro e silencioso. Tentava mexer os braços, mas eles não respondiam. Tentava gritar, mas sua voz se afogava antes mesmo de sair. O medo cresceu como um nó, apertando-lhe o peito. Estaria morrendo? De repente, um clarão atravessou aquele oceano sombrio. Uma luz tão intensa que não machucava os olhos, pelo contrário, transmitia uma estranha sensação de paz. Gabriel hesitou. Parte de si queria mergulhar naquela luz. Parte de si temia não voltar mais. Em algum ponto distante, vozes ecoavam. "Ele vai resistir?" perguntou uma enfermeira aflita. "Ainda não sabemos. Está muito instável." A médica respondeu em tom grave, mas firme. Gabriel ouviu aquilo como se fosse um sussurro, uma lembrança distante. Não tinha forças para reagir, mas dentro dele algo gritava: "Eu não posso ir embora. Minha mãe precisa de mim." As lembranças vieram como fragmentos de um filme quebrado. Viu Dona Lourdes na cozinha, mexendo o feijão no fogão simples, sorrindo apesar do cansaço. Viu o pequeno quarto com paredes descascadas onde dormia depois de longas entregas. Viu os olhos dela cheios de orgulho, ainda que preocupados, quando ele dizia: "Um dia eu vou te dar uma vida melhor, mãe." As imagens o arrastavam para trás, como se fossem cordas tentando impedir sua partida. Mas a luz à frente permanecia, firme, como um convite silencioso. "Gabriel." A voz parecia nascer dentro dele, suave e acolhedora, mas ainda indistinta. Seu coração disparou. Quem o chamava? Como alguém poderia pronunciar seu nome naquele lugar onde não havia ninguém? Ele tentou responder, mas não conseguiu. Sentiu apenas que algo maior o envolvia, como um abraço invisível que aquietava suas dores. Era diferente de qualquer sensação terrena. Não havia medo naquele chamado, apenas serenidade. Enquanto isso, os médicos lutavam. Instrumentos cortavam, mãos trabalhavam rápidas, sangue era contido, aparelhos apitavam sem cessar. Era uma guerra contra o tempo, e Gabriel estava no fio da navalha. Qualquer instante poderia ser o último. No meio daquela batalha entre vida e morte, Gabriel se deu conta de que não estava apenas sonhando. O que acontecia dentro dele tinha uma intensidade que desafiava toda a lógica. A luz crescia, aproximando-se mais a cada segundo. O vazio ao redor se desfazia, como se o mundo estivesse abrindo uma porta para algo além. Seus lábios se moveram em um sussurro quase imperceptível. "O que está acontecendo comigo?" Mas nenhuma resposta terrena veio. Apenas aquele brilho misterioso, cada vez mais presente, como se anunciasse que algo extraordinário estava prestes a acontecer.
A linha tênue entre este mundo e o próximo se estreitava perigosamente, e Gabriel sentia que estava prestes a atravessá-la. O silêncio que envolvia Gabriel não era vazio, mas cheio de uma estranha presença. Ele flutuava em uma imensidão que não se assemelhava a nada conhecido. O escuro já não lhe causava medo, porque aos poucos uma claridade suave se abria diante de seus olhos. Não era uma luz agressiva, como a do sol do meio-dia, mas sim algo acolhedor, que transmitia paz. Quanto mais se aproximava, mais sentia que aquele brilho não apenas iluminava, mas também penetrava fundo em sua alma. De repente a claridade tomou forma. No horizonte difuso surgiu uma figura feminina, serena, envolta por um manto azul que parecia se mover como água calma ao vento. Os contornos eram delicados e a presença irradiava ternura. Gabriel arregalou os olhos, incrédulo. Seu coração, que antes disparava pelo medo, agora batia em um ritmo compassado, como se respondesse ao compasso daquela aparição. Quem é você? Sua voz ecoou fraca, mas clara naquele espaço que não tinha paredes, nem chão, nem teto. A figura não respondeu de imediato. Aproximou-se com suavidade e cada passo parecia trazer consigo uma fragrância leve, como flores recém-colhidas. Havia algo familiar e ao mesmo tempo indescritível nela. Gabriel sentiu lágrimas escorrerem, sem compreender a razão. Não pode ser, murmurou tremendo. O olhar da mulher era de uma doçura que desarmava qualquer resistência. Seus olhos refletiam algo além da compreensão humana, como se contivessem o próprio céu. Ao aproximar-se, não houve palavras, apenas um gesto simples e imenso. Ela abriu os braços e o envolveu num abraço. No instante em que sentiu aquele toque, Gabriel experimentou uma paz que nunca havia conhecido. Todo o peso de suas dores, o medo da morte, a lembrança das dívidas, das dificuldades, tudo se dissolveu. Era como se estivesse nos braços de sua própria mãe, mas ao mesmo tempo em algo infinitamente maior. Eu não entendo, sussurrou com a voz embargada. E mesmo sem ouvir uma resposta audível, Gabriel compreendeu. Não era um delírio, não era um sonho qualquer. Algo dentro dele dizia que aquela era a Virgem Maria, a mesma a quem sua mãe tanto rezava, a quem havia confiado sua vida em preces silenciosas todas as noites. Ele fechou os olhos, permitindo-se permanecer naquele abraço. O calor que o envolvia não era físico, mas espiritual, um calor que preenchia os vazios de sua alma. Pela primeira vez desde o acidente, não havia dor, havia apenas amor. Em meio a essa experiência, Gabriel lembrou-se das vezes em que zombara, em segredo, da devoção exagerada de alguns vizinhos que rezavam o terço em frente às portas de casa. Sempre achara aquilo simples demais, quase infantil. Mas agora, diante daquela presença, percebeu que talvez houvesse algo que ele nunca tinha conseguido enxergar. «Por que eu?» perguntou ainda incrédulo. «Eu não sou santo, não sou nada, só um motoboy tentando sobreviver». A figura manteve o silêncio, mas a paz em seu abraço respondia sem palavras. Gabriel sentiu-se pequeno, mas ao mesmo tempo profundamente amado. Não havia julgamento, apenas acolhimento. Por um momento, temeu estar delirando. Será que aquilo era apenas resultado dos remédios, do trauma, de sua mente tentando fugir da dor? Mas o realismo daquela experiência era inquestionável. Ele não estava sonhando. O abraço tinha peso, tinha calor, tinha verdade. As lágrimas se intensificaram e Gabriel deixou-se levar por aquela sensação. Cada instante ali parecia eterno. Era como se o tempo não existisse. Tudo o que importava era aquela certeza inexplicável. Ele não estava sozinho. Seu coração murmurava silenciosamente uma prece que ele nem sabia formular. Nunca fora de rezar longamente, mas ali, sem palavras, sentia que estava rezando da forma mais pura possível, apenas entregando-se. Aos poucos, a intensidade da luz ao redor começou a aumentar. Gabriel percebeu que algo maior estava por vir. Não sabia se continuaria ali
ou se seria puxado de volta ao mundo que deixara para trás. Apenas tinha certeza de que aquele encontro jamais seria esquecido. Naquele espaço misterioso, entre a vida e a morte, um simples motoboy do Vale do Paraíba havia experimentado o impossível: o abraço da Virgem Maria. E ainda que não soubesse o que aconteceria em seguida, sua alma já não era a mesma. O abraço permanecia firme e sereno, como se o tempo tivesse parado para que Gabriel pudesse experimentar aquela paz. Ele não sabia há quanto tempo estava ali. A dor de seu corpo havia desaparecido, e tudo o que sentia era uma serenidade que o fazia esquecer a brutalidade do acidente. A figura envolta em azul não se afastava, apenas o mantinha seguro, como se quisesse gravar em sua alma a lembrança desse momento. De repente, uma voz suave e clara como água corrente rompeu o silêncio. Não foi um som que entrou por seus ouvidos, mas algo que ressoou dentro dele, como se tivesse nascido em seu coração. Gabriel, seu tempo ainda não acabou. Ele estremeceu. Pela primeira vez, palavras claras o atingiam. Não havia dúvida. Aquela voz era dela. Sua mente vacilou entre o alívio e o espanto. Como assim? Não acabou? Perguntou ainda confuso, as lágrimas misturando-se à sensação de alívio. Eu senti que estava morrendo. Eu vi meu corpo. Eu pensei que fosse o fim. A resposta veio com a mesma doçura, mas com firmeza. Ainda há algo a ser feito. Sua vida tem um propósito. Gabriel baixou os olhos como se fosse incapaz de sustentar aquele olhar tão puro. Um peso de indignidade tomou conta dele. Mas eu não sou ninguém. Só trabalho o dia inteiro para pagar contas, corro atrás de entregas que mal me dão tempo de respirar. Não tenho nada de especial. Por que eu? O silêncio da Virgem não era vazio. Era cheio de significado. Ela o fitava como uma mãe que enxerga no filho o valor que ele mesmo não consegue reconhecer. A ternura em seus olhos o desconcertava, mas também o fortalecia. Gabriel tentou protestar de novo, mas as palavras se perderam. Em vez disso, sentiu uma onda de lembranças atravessar sua mente. Sua mãe rezando sozinha, pedindo forças para continuar. Os vizinhos com velas na calçada durante as procissões. As pequenas capelas espalhadas pelas estradas do interior. Testemunhos de fé simples e profunda. Era como se tudo aquilo ganhasse um novo sentido diante daquela presença. E se eu não conseguir? Ele sussurrou, a voz embargada. E se eu não for forte o bastante? Foi então que a Virgem aproximou sua mão de seu rosto. O toque era leve como brisa, mas transmitia a firmeza de quem protege. Ele sentiu que não estava sozinho. Não tenha medo. A voz ecoou dentro dele, suave e maternal. A força não virá de você, virá de Deus. Essas palavras atingiram Gabriel como uma verdade que atravessava toda a resistência. Ele nunca tinha sido um homem de rezar todos os dias. Sim, acreditava, mas sua fé era frouxa, limitada a momentos de desespero. Agora, diante daquela promessa, sentia que algo mudava dentro dele. Seu coração oscilava entre aceitação e dúvida. Parte dele queria se entregar completamente, acreditar sem reservas. Mas outra parte insistia em questionar. Não era fácil abandonar anos de descrença silenciosa. Eu não sei se consigo acreditar do jeito certo, confessou, com os olhos fechados. Eu sou cheio de falhas. A resposta veio não em palavras, mas em sensação. O abraço se intensificou, e um calor profundo preencheu cada pedaço de sua alma. Gabriel compreendeu que não se tratava de ser perfeito, mas de estar disposto. O medo deu lugar a um choro livre, que o libertava. Ele se deixou levar, sentindo-se como uma criança nos braços da mãe. Aos poucos percebeu que a luz ao redor começava a se expandir. Era como se o abraço estivesse se transformando em um envio, uma preparação para algo que ainda viria. O coração de Gabriel batia agora com mais firmeza. Ele não tinha todas as respostas, mas sabia que carregava dentro de si uma promessa. Não sabia exatamente como nem quando, mas compreendia que havia recebido uma missão: voltar e dar testemunho. Com os olhos marejados, sentiu-se puxado suavemente.
como se o mundo que havia deixado estivesse chamando de volta. Antes que tudo se apagasse, ainda ouviu, clara e serena: "Volte, Gabriel. Você ainda não terminou sua caminhada." E então a escuridão se aproximou outra vez, trazendo consigo o peso da realidade que o aguardava. A escuridão se dissipou de repente, como se uma cortina pesada tivesse sido arrancada à força. O primeiro som que Gabriel ouviu foi um bip insistente, repetitivo, que ecoava em seus ouvidos como um chamado do mundo ao qual já não acreditava voltar. Abriu os olhos devagar e a claridade agressiva da UTI o cegou por alguns segundos. O teto branco, os tubos presos ao corpo, o ar frio da ventilação, tudo parecia estranho, quase hostil. Tentou mover a cabeça, mas o peso era insuportável. Uma dor aguda percorreu sua perna esquerda e um gemido abafado escapou de sua garganta, ainda enfraquecida pelo tubo que o ajudava a respirar. Ao seu lado, uma voz conhecida rompeu o silêncio com emoção incontida. "Graças a Deus! Meu filho, você voltou." Era Dona Lourdes. Seus olhos marejados, as mãos trêmulas segurando a dele com firmeza, denunciavam noites em claro, orações intermináveis e o medo devastador de perder o único filho. Gabriel tentou falar, mas o som saiu rouco, quase inaudível. "Mãe!" As lágrimas dela escorreram ainda mais fortes. "Não fale agora, meu filho, não precisa. Só agradeça a Deus por estar aqui. Eu sabia que Nossa Senhora não ia te abandonar." As palavras da mãe atravessaram Gabriel como uma lembrança recente do abraço que ainda pulsava dentro dele. Por um instante, fechou os olhos e quase sentiu novamente aquele calor suave que o envolvera. Mas logo a realidade dura se impôs. Cada parte de seu corpo parecia esmagada, como se tivesse sido desmontada e remontada às pressas. Uma enfermeira entrou apressada. "Dona Lourdes, precisamos que a senhora dê espaço. Ele acabou de despertar. Vai precisar de calma, repouso absoluto." Lourdes enxugou as lágrimas com o avental amarrotado que trazia sobre o colo e se afastou um pouco, sem soltar a mão do filho. "Eu só quero ficar aqui, só quero ver ele respirando." Gabriel a observava em silêncio. Sentia o amor da mãe, mas também o peso de sua própria fragilidade. Não era mais o mesmo homem que saíra de casa naquela manhã para fazer entregas. Agora estava quebrado, dependente, deitado numa cama fria rodeado de máquinas. O médico entrou logo em seguida examinando os monitores. "Bem-vindo de volta, Gabriel. Você sofreu um acidente muito grave. O fato de estar acordado já é uma vitória. Vamos precisar de muita paciência daqui em diante." Gabriel quis perguntar quanto tempo tinha se passado, mas sua voz falhou. O médico entendeu o olhar. "Foram 3 dias inconsciente. Lutamos muito para estabilizá-lo. Agora o desafio é a recuperação." As palavras ecoaram dentro dele como um aviso. O desafio é a recuperação. Não seria fácil. A cada respiração, sentia o peso do esforço. Tentou mover a perna esquerda, mas a dor foi tão intensa que quase o fez perder os sentidos de novo. Dona Lourdes apertou-lhe a mão com firmeza. "Calma, filho. Um passo de cada vez. Você está vivo e isso é o mais importante." Ele olhou para a mãe e, pela primeira vez desde que acordara, sentiu a necessidade de falar sobre o que vivera. "Mãe, eu vi." Mas antes que pudesse terminar, a enfermeira se adiantou. "Nada de esforço agora, ele precisa descansar." Lourdes assentiu, embora seus olhos mostrassem curiosidade e apreensão. Gabriel suspirou fundo, guardando dentro de si o segredo do que tinha acontecido entre a vida e a morte. Ainda não era a hora de contar. A noite caiu, e a rotina fria da UTI se instalou ao redor dele. Apitos, passos apressados, vozes abafadas. Gabriel permaneceu desperto, olhando para o teto branco, sentindo a dor em cada osso e, ao mesmo tempo, lembrando-se do abraço que o havia sustentado. O choque entre os dois mundos, o da dor física e o da paz espiritual, o deixava dividido. Ele sabia que sobreviver seria apenas o começo. A verdadeira luta seria aprender a viver novamente, com o corpo marcado pelo acidente
e a alma marcada por uma promessa que ainda não compreendia completamente. E naquele silêncio cheio de máquinas, Gabriel percebeu que sua fé seria testada de formas que ele jamais poderia imaginar. Os dias seguintes foram marcados por uma rotina dura e lenta. Gabriel acordava todos os dias ao som dos mesmos bipes insistentes, sentia o cheiro de remédios misturados ao álcool do hospital e olhava para o teto como se fosse uma prisão. Seu corpo estava coberto de curativos, a perna enfaixada e presa por hastes metálicas, o braço direito limitado por talas. Cada movimento era acompanhado de uma dor que atravessava ossos e músculos como navalhas invisíveis. A médica entrou certa manhã, trazendo consigo uma prancheta cheia de anotações. O rosto sério denunciava que não havia notícias leves. Gabriel, a recuperação será longa. Você sofreu fraturas complicadas. Vai precisar de fisioterapia diária, talvez por anos. Não posso prometer que voltará a ter todos os movimentos como antes. Ele fechou os olhos, engolindo em seco. O coração pesou como chumbo. Trabalhar de moto era a única forma de sustento. Como sustentaria a casa, os remédios da mãe, as contas de todo mês? Doutora... Sua voz saiu baixa, quase quebrada. Eu vou conseguir andar de novo? Ela hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. É cedo para dizer. O que posso afirmar é que depende tanto da medicina quanto da sua força de vontade. Vai ser doloroso, mas não impossível. Quando ela saiu, Gabriel permaneceu em silêncio. Olhou para a mãe sentada ao seu lado, os olhos cheios de fé. Filho, não desanima. Nossa Senhora estava contigo. Se ela quis que você ficasse, é porque tem um propósito. Ele assentiu, mas por dentro o peso o esmagava. A fé dela parecia imensa, mas a dele cambaleava entre gratidão e revolta. O tempo passou, e finalmente veio o dia da primeira sessão de fisioterapia. Gabriel foi levado para a sala em uma cadeira de rodas. O espaço era cheio de pessoas em situações semelhantes, homens com muletas, mulheres tentando recuperar movimentos após cirurgias, jovens que sofreram acidentes de trânsito. O ar carregava o som de esforço, gemidos contidos e, em alguns casos, de superação. O fisioterapeuta, um rapaz paciente chamado Rafael, explicou com calma. Gabriel, vamos começar devagar. O objetivo é que você recupere força e equilíbrio. Vai doer, mas é parte do processo. A primeira tentativa de movimento foi desesperadora. Ao tentar erguer a perna, a dor atravessou seu corpo como se estivesse sendo partido de novo. O suor brotou em sua testa e ele apertou os dentes. Eu não vou conseguir, murmurou, desabando na cadeira. Rafael se ajoelhou diante dele e colocou a mão em seu ombro. Todos dizem isso no começo, mas cada centímetro conquistado é uma vitória. Você não está sozinho. Aquelas palavras ecoaram, mas Gabriel ainda se sentia derrotado. De volta ao quarto, chorou em silêncio, escondendo o rosto para que a mãe não visse. Sentia-se inútil, preso a um corpo que já não respondia como antes. Naquela noite, porém, ao fechar os olhos, a lembrança do abraço da Virgem voltou. Não em forma de visão, mas como um calor suave que percorreu sua memória. Ele respirou fundo, tentando agarrar-se àquilo. Se a senhora realmente me abraçou, então me dá forças agora. Murmurou sem perceber que estava rezando de verdade pela primeira vez em muito tempo. Nos dias seguintes, voltou à fisioterapia. Ainda com dor, ainda com lágrimas, mas com uma centelha diferente. Cada passo, cada movimento mínimo, era uma luta, mas também uma afirmação de que estava vivo. Mesmo assim, a vergonha corroía. Ver-se dependente, precisar da ajuda da mãe para coisas simples como se alimentar ou ir ao banheiro, era um golpe em seu orgulho. A cada fraqueza, lembrava do homem que corria pelas ruas com sua moto, veloz, confiante. Agora, era apenas um sobrevivente. Mas dentro de si, sabia. Aquela nova vida carregava um peso que não era apenas físico. Era um peso de missão, de promessa. E embora não soubesse ainda como, teria de aprender a carregá-lo. O tempo fora do hospital trouxe a Gabriel um alívio momentâneo,
mas também um choque duro com a realidade. As muletas eram suas novas companheiras, e cada passo custava suor e dor. Os vizinhos, curiosos, vinham perguntar como estava, alguns sinceros em suas preocupações, outros apenas sedentos por detalhes do acidente. Gabriel respondia o mínimo possível, guardando para si a lembrança que mais o marcara, o abraço que salvara sua alma. Certo dia, sentado na calçada de casa, recebeu a visita de 2 amigos de infância, Diego e Patrick. Eles chegaram rindo alto, com latinhas de cerveja na mão, tentando quebrar o clima pesado. "E aí, guerreiro, firme e forte", disse Diego, dando-lhe um tapa leve no ombro. "Firme não, né?", Gabriel respondeu com um meio sorriso, mas tentando ficar. A conversa seguiu descontraída, até que, sem perceber, Gabriel deixou escapar um detalhe da experiência que tivera entre a vida e a morte. Eu não sei se vocês vão acreditar, mas eu vi a Virgem Maria. Ela me abraçou. Foi real. Eu senti. O silêncio caiu por alguns segundos e então Patrick explodiu em gargalhadas. "Saia para, Gabriel, tu bateu a cabeça forte mesmo, nem? Já tá vendo a aparição agora?" Diego tentou disfarçar, mas também esboçou um riso contido. "Amigão, eu não duvido da sua fé, mas depois de tanta morfina, anestesia... Sabe como é, né? A mente prega peças." Gabriel sentiu o rosto queimar. Seu peito apertou, como se tivesse aberto demais o coração para pessoas que não estavam prontas para ouvir. "Eu sei o que eu vi", respondeu firme, ainda que a voz tremesse. "Não foi sonho, não foi remédio. Eu sei." Patrick balançou a cabeça debochado. Tá certo. Então daqui a pouco você vai virar pregador, né?" As palavras cortaram fundo. Gabriel respirou fundo, tentando manter a calma, mas dentro de si a ferida se abriu. O peso da dúvida dos outros era quase mais doloroso do que as cicatrizes físicas. Depois que os amigos foram embora, ele ficou sozinho na calçada, olhando para o céu avermelhado do entardecer. O coração se dividia entre a convicção do que havia vivido e a vergonha de ser ridicularizado. Quando Dona Lourdes saiu da cozinha e o viu cabisbaixo, aproximou-se devagar. "O que foi, filho?" perguntou, sentando-se ao lado dele. "Nada, mãe. Só conversas de sempre." Mas ela percebeu que havia algo mais. "Eles não acreditaram, né?" arriscou, olhando firme para o filho. Gabriel suspirou, vencido. "Não acreditaram. Riram de mim." Lourdes segurou-lhe a mão com delicadeza. "Meu filho, nem todo mundo vai entender, mas você não precisa provar nada para ninguém. O que importa é o que você viveu." Ele a olhou em silêncio. As rugas no rosto dela eram marcas de uma vida inteira de batalhas e fé. E naquele momento, as palavras dela pesaram mais do que qualquer zombaria. Mesmo assim, a dúvida crescia dentro dele. Será que estava louco? Será que realmente havia vivido aquilo, ou era apenas uma criação da mente ferida pelo trauma? Os risos dos amigos ecoavam como um veneno, corroendo sua certeza. Naquela noite, ao deitar-se, Gabriel fechou os olhos tentando reviver a sensação do abraço, o calor, a paz, o olhar sereno. Ele queria se agarrar àquilo como se fosse sua única âncora, mas quanto mais tentava, mais a lembrança parecia distante, como areia escorrendo entre os dedos. Um nó de angústia se formou em seu peito. Sentiu medo de perder a fé antes mesmo de começar a viver o propósito que lhe fora prometido. E sozinho em seu quarto silencioso, murmurou em voz baixa, quase como uma súplica: "Se aquilo foi real, não me deixe esquecer. Me dá força para continuar acreditando." No fundo, sabia que a desconfiança dos outros seria apenas o primeiro obstáculo de muitos. Na manhã seguinte, o cheiro de café fresco se espalhava pela pequena cozinha. Gabriel, ainda de muletas, se apoiava na mesa tentando alcançar uma caneca. Cada movimento era lento, mas sua mãe, sempre atenta, correu para ajudá-lo. "Deixa que eu pego, filho. Você precisa se poupar." Ele suspirou, cansado de tanta dependência. "Mãe, eu não posso viver assim para sempre. Eu preciso me virar sozinho." Dona Lourdes lhe entregou a caneca com um sorriso terno,
mas seus olhos carregavam algo mais profundo. Sentou-se em frente a ele e, depois de alguns segundos de silêncio, falou com uma calma que escondia anos de histórias guardadas. Gabriel, você não sabe, mas quando você nasceu eu quase te perdi. Ele ergueu o olhar surpreso. Como assim? Eu tive complicações no parto. Os médicos disseram que talvez nem eu nem você saíssemos vivos daquela sala. Foi aí que eu fiz uma promessa à Nossa Senhora Aparecida. Se ela nos ajudasse, eu dedicaria a minha vida inteira a cuidar de você e a nunca deixar a fé morrer em nossa casa. Gabriel ficou em silêncio, segurando a xícara com força. O coração bateu mais rápido. E ela atendeu? Perguntou com a voz embargada. Atendeu. Lourdes sorriu, emocionada. Você nasceu forte, contrariando todos os prognósticos, e eu sobrevivi para te criar. Desde então, todo o terço que eu rezei, toda vela que eu acendi, foi parte daquela promessa. As palavras da mãe ecoaram fundo. Gabriel sentiu-se pequeno diante da fé inabalável dela. E, ao mesmo tempo, um peso diferente caiu sobre seus ombros. Percebia que sua experiência não era apenas dele, mas parte de uma história maior, que começara antes mesmo de seu nascimento. Eu não sabia disso, mãe, murmurou. Lourdes segurou a mão do filho com firmeza. Você não precisa provar nada para ninguém. O que você viveu foi real, eu sei, porque Nossa Senhora sempre esteve conosco. Gabriel desviou o olhar, lutando contra as lágrimas. As lembranças da risada dos amigos ainda o feriam, mas a convicção da mãe reacendia algo em seu coração. Mas, mãe, e se eu não for capaz de fazer o que ela espera de mim? E se eu falhar? Lourdes acariciou sua mão como quando ele era criança e tinha medo das tempestades. Ninguém é perfeito, filho. O importante não é não cair, mas levantar. E você já levantou de uma queda que poderia ter te tirado daqui para sempre. Não vê? Isso já é prova de que Deus tem um plano. O silêncio tomou conta da cozinha por alguns instantes. Do lado de fora, o som de crianças brincando na rua contrastava com o peso daquela conversa. Gabriel fechou os olhos e, por um momento, quase sentiu novamente o abraço celestial. A diferença agora era que o testemunho da mãe se entrelaçava ao seu, como se os dois fossem parte de uma mesma promessa. Então, quer dizer que a senhora ofereceu a minha vida à Nossa Senhora? Ele perguntou, ainda tentando processar. Ofereci. A resposta foi firme. E acredito que ela aceitou. Gabriel encostou as muletas ao lado da mesa, respirou fundo e deixou escapar um sorriso tímido. Talvez eu precise acreditar um pouco mais, né? Não apenas acreditar, filho. Precisa confiar. As palavras de Lourdes soaram como um conselho simples, mas carregado de sabedoria. Gabriel percebeu que, se até aquele momento via sua experiência como um fardo, agora começava a enxergá-la como continuidade de algo que sempre esteve presente na vida de sua família. Enquanto a tarde avançava e a luz dourada entrava pela janela, ele entendeu que aquela promessa feita décadas atrás agora o chamava também. Não sabia como ou quando, mas pressentia que precisaria honrá-la. Os dias passavam e a memória do abraço celestial não abandonava Gabriel. Porém, junto dela, crescia uma inquietação. Ele sentia que precisava buscar respostas, algo que confirmasse que sua experiência tinha sentido real. Numa tarde silenciosa, sentado na varanda, observava os vizinhos caminhando rumo à pequena capela do bairro. O som distante de rezas e cânticos mexia com ele de um jeito diferente. Mãe, chamou ainda hesitante. Eu tô pensando em ir à Aparecida. Dona Lourdes ergueu os olhos, surpresa, quase deixando cair a panela que segurava. Aparecida? Você? É. Ele abaixou a cabeça, mexendo nas muletas. Eu sinto que preciso... Não sei explicar. É como se eu tivesse que ir lá agradecer, ou talvez entender melhor o que aconteceu comigo. Os olhos da mãe se encheram de lágrimas. Ah, filho, você não sabe a alegria que me dá ouvir isso. Eu mesma já fiz tantas romarias para lá, mas ouvir isso de você é um presente. Gabriel respirou fundo. A decisão parecia simples,
mas carregava peso. Ele nunca tinha sido de peregrinações. Achava exagero quando via romeiros andando quilômetros pela Via Dutra, alguns até descalços. Mas agora algo dentro dele o empurrava naquela direção. Dias depois, Lourdes conseguiu uma carona com vizinhos que participariam de uma romaria. Gabriel, ainda limitado pelas muletas, insistiu em ir, mesmo sabendo das dores que enfrentaria. A viagem começou de madrugada. O ônibus simples estava cheio de devotos, homens, mulheres, idosos, jovens. Alguns levavam terços pendurados no pescoço, outros seguravam velas embrulhadas em papel alumínio para proteger da cera. O cheiro de café passado em garrafa térmica e pão com mortadela compartilhado entre os passageiros enchia o ar de familiaridade. Gabriel observava tudo em silêncio, intrigado. Cada rosto carregava histórias, cada olhar refletia esperança. Uma senhora ao seu lado puxou conversa. Primeira vez indo para lá, rapaz? É, primeira vez. Ele sorriu sem jeito. Vai pagar promessa? Gabriel hesitou, pensou em contar o que vivera, mas preferiu simplificar. De certa forma, vou agradecer. A mulher assentiu sem pedir detalhes. Quem vai à Aparecida nunca volta igual. Pode acreditar. As palavras ficaram ecoando em sua mente durante o trajeto. Pela janela, o nascer do sol pintava de dourado a paisagem da Dutra, morros cobertos de verde, caminhões carregados passando pesados, placas que anunciavam a proximidade da cidade sagrada. Gabriel sentia o coração acelerar à medida que se aproximavam. Ao chegar, foi tomado pelo impacto da visão do Santuário Nacional. A grandiosidade da basílica, com suas torres erguidas ao céu, parecia abraçar cada peregrino que chegava. Milhares de pessoas caminhavam em diferentes direções, algumas ajoelhadas, outras carregando imagens ou fotos de familiares. O som dos sinos misturava-se às vozes em oração, criando uma atmosfera que impressionava até os mais céticos. Dona Lourdes segurou firme a mão do filho. Bem-vindo, Gabriel. Aqui é a casa dela. Ele engoliu em seco. O coração batia rápido. Não sabia o que esperava encontrar ali, mas sentia que aquele lugar guardava uma resposta. Enquanto caminhava devagar, apoiado nas muletas, observava os rostos ao redor. Eram pessoas de todos os cantos do Brasil, cada uma carregando sua própria dor e sua própria fé. Homens simples com pés calejados, mães trazendo crianças no colo, idosos sustentados apenas pela esperança. Era uma multidão, mas havia algo de profundamente humano e íntimo em cada gesto. Gabriel percebeu que não estava sozinho em sua busca. O que vivera não era um caso isolado. Todos ali, de alguma forma, também buscavam milagres, consolo ou gratidão. E isso o tocou de um jeito inesperado. Com os olhos marejados, deixou escapar um pensamento em voz baixa. Se tudo isso é verdade, então me mostra, Nossa Senhora. Me mostra que eu não estou enganado. No fundo do coração, sabia que aquela jornada estava apenas começando. O pátio do santuário estava tomado por romeiros de todo o canto do Brasil. Havia sotaques diferentes, bandeiras de cidades, camisetas estampadas com imagens religiosas e até grupos que cantavam rezas em coro. Gabriel, apoiado nas muletas, observava cada detalhe com um misto de estranhamento e fascínio. Era como se uma multidão de histórias tivesse se reunido naquele espaço, cada pessoa trazendo consigo uma marca, uma promessa, uma luta. Sentou-se em um banco de madeira sob a sombra de uma árvore. Ao lado, um homem de pele queimada de sol ajeitava os pés inchados e cheios de bolhas. Gabriel, curioso, puxou conversa. O senhor veio de onde? O homem levantou os olhos, cansados, mas cheios de brilho. De Goiânia. Vim a pé. Foram 20 dias de caminhada. Gabriel arregalou os olhos. A pé? Tudo isso? Foi promessa. Minha filha venceu um câncer. Eu disse que viria, custasse o que custasse. E tô aqui. O silêncio que seguiu foi pesado e, ao mesmo tempo, iluminador. Gabriel olhou para a perna enfaixada, lembrando da sua própria luta, e percebeu que o homem diante dele também carregava dores,
mas trazia nos olhos uma fé inabalável. Mais tarde, enquanto caminhava devagar pelo pátio, foi abordado por uma jovem que distribuía garrafinhas de água aos peregrinos. "Quer uma, moço? O sol hoje está castigando." "Quero sim, obrigado." Ele aceitou e ela se sentou ao lado. "Vim com meu grupo de Belo Horizonte. A gente veio rezar por uma amiga que está internada. A gente acredita que juntos nossas orações chegam mais forte." Gabriel a ouviu com atenção, impressionado com a naturalidade com que ela falava de fé. Ele, que ainda carregava dúvidas, sentiu-se pequeno diante daquela certeza simples. Em outro momento, encontrou uma senhora idosa, apoiada em 2 bengalas. "A senhora veio sozinha?" perguntou. "Vim sim." Ela sorriu com a serenidade de quem não tem pressa. "Meu neto está preso. Eu rezo todos os dias para que ele tenha uma segunda chance. Aqui eu sinto que Nossa Senhora me escuta mais de perto." As histórias iam se somando e Gabriel começava a perceber um padrão. Todos tinham dores, perdas, esperanças. Cada um trazia um pedido ou uma gratidão. E o que os unia era algo invisível, mas real: a fé. Naquela noite, já dentro da pousada simples onde ficariam hospedados, Gabriel dividiu o quarto com 2 romeiros de São Paulo. Um deles, chamado Marcelo, era caminhoneiro e contou sua história com voz firme. "Eu sofri um acidente na estrada, capotei o caminhão. Quando a cabine parou de rodar, eu estava vivo sem um arranhão. Eu sabia que não era sorte, por isso todo ano venho aqui agradecer." Gabriel ouviu arrepiado. Sentiu como se estivesse diante de um espelho de sua própria vida. "Eu também sofri um acidente", começou hesitante. "Só que eu vi algo que ninguém acredita." Marcelo o encarou, curioso. "O quê?" "Eu vi a Virgem Maria. Ela me abraçou. Eu sei que parece loucura, mas foi real." O caminhoneiro não riu, nem duvidou, apenas assentiu. Quem passa pela beira da morte sabe que tem coisas que não dá para explicar. Se você sentiu isso, é porque precisava. As palavras foram como um bálsamo no coração de Gabriel. Pela primeira vez, alguém não zombava, não questionava, apenas acolhia. Ao deitar-se, olhou para o teto simples da pousada e pensou em todas as histórias que ouvira naquele dia. Cada romeiro era um testemunho vivo de que a fé podia mover pessoas a atravessar dores inimagináveis. E no meio daquela diversidade de rostos e vidas, Gabriel sentiu nascer uma certeza. Sua experiência não era apenas para si. Precisava ser compartilhada. A missa das 11 reunia centenas de fiéis no altar central da basílica. Gabriel, sentado nos bancos do meio ao lado de Dona Lourdes, olhava em volta. Tentando controlar a ansiedade que crescia dentro do peito, o padre anunciara momentos antes que abriria espaço para testemunhos breves de fé ao final da celebração. Dona Lourdes segurava a mão do filho com delicadeza, mas firmeza. "Se o coração está pedindo, não segura. Fala. Não é para eles, é para ela." Gabriel olhou para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, posicionada no altar superior, iluminada por centenas de velas. Seu coração disparava, as mãos tremiam. Não era medo da fé, era medo do julgamento. A missa seguiu com cânticos, leituras e orações. Quando o momento chegou, o padre convidou os fiéis a se aproximarem do microfone para partilhar experiências. Alguns se levantaram. Uma mulher agradeceu pela cura do filho. Um rapaz emocionado contou que abandonara as drogas depois de um sonho com Maria. Gabriel respirou fundo. Quando se levantou, sentiu as pernas ameaçarem ceder. Apoiado nas muletas, atravessou o corredor sob olhares silenciosos. Parou diante do microfone. Seu coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito. Olhou para o padre, que lhe deu um gesto de encorajamento. Então respirou fundo e falou: "Meu nome é Gabriel. Eu sou de São José dos Campos." A voz saiu fraca no começo, mas foi ganhando firmeza. "Há poucos meses eu sofri um acidente de moto. Muito grave. Disseram que eu não tinha chance. Meus ossos estavam quebrados, meu corpo destruído. Fiquei inconsciente. O silêncio no templo era absoluto. Mas naquele vazio, naquela escuridão, eu fui abraçado.
por ela. Alguns olhos se arregalaram. Gabriel continuou, a emoção rasgando a garganta. Eu vi Nossa Senhora. Ela não me disse muitas palavras, mas me olhou como uma mãe olha para o filho, me abraçou e disse que meu tempo ainda não tinha acabado. As primeiras lágrimas escorreram por seu rosto. Algumas pessoas na plateia começaram a chorar também. Outras apenas abaixaram a cabeça em reverência. Quando acordei no hospital, eu pensei que fosse loucura. Até meus amigos riram quando contei, mas algo dentro de mim mudou. Eu não podia mais fingir que aquilo não aconteceu. Ele fez uma pausa, respirando com dificuldade. Eu vim aqui porque precisava entender. Mas ouvindo tantas histórias, vendo tantas vidas tocadas por ela, eu compreendi que não sou especial. Eu sou só mais um entre tantos que receberam a graça. Olhou para a imagem da padroeira com os olhos marejados. Por isso, eu prometo, enquanto eu respirar, vou testemunhar o que vivi. As palavras não foram ensaiadas, saíram como um desabafo, uma libertação. Gabriel se afastou do microfone com o coração leve. Ao retornar para o banco, Dona Lourdes o abraçou com força. Agora sim, meu filho. Agora você começou a cumprir sua missão. Depois da missa, várias pessoas se aproximaram. Uma mulher do interior do Paraná pediu para abraçá-lo. Um senhor de Alagoas disse que o testemunho lhe dera forças para continuar rezando pela esposa doente. Marcelo, o caminhoneiro com quem dividira o quarto, apareceu no meio da multidão. Você falou o que muita gente aqui sente, mas não tem coragem de dizer. Obrigado. Gabriel apenas assentiu, com os olhos vermelhos. Pela primeira vez, não havia vergonha. Não havia medo. Sua fé não era mais segredo, e seu silêncio não o protegia mais, o limitava. Naquela noite, ao voltar à pousada, ajoelhou-se diante da cama e orou. Não pediu nada, apenas agradeceu. Ele sabia que testemunhar era mais do que contar uma história. Era se colocar à disposição, ser ponte entre o mistério e o mundo. E agora estava pronto para continuar. Os dias após o testemunho em Aparecida foram diferentes. Gabriel voltou para São José dos Campos com uma leveza nova no peito. Era como se algo tivesse sido destravado dentro dele. As dores físicas continuavam, os desafios também, mas a alma estava em paz. Ainda assim, algo crescia dentro dele, um impulso, quase uma inquietação. O abraço que recebera e a promessa que ouvira não podiam parar ali. Num domingo à tarde, enquanto ajudava a mãe a organizar as compras na cozinha, recebeu uma ligação inesperada. Era o padre João Paulo, que havia assistido ao seu depoimento na Basílica. Gabriel, boa tarde. Aqui é o padre da comunidade São Benedito. A senhora Lourdes me passou seu contato. Podemos conversar? Surpreso, ele aceitou. No dia seguinte, encontrou-se com o padre no salão da paróquia. Era um homem de fala calma e olhos atentos. Ouvi o que você disse lá em Aparecida, começou o padre. Senti algo muito forte. Seu testemunho tem poder, meu filho. Não fique com ele guardado. Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos. Mas, padre, eu não sei falar em público. Mal sei organizar minhas palavras. Falei lá só porque senti que precisava. E isso é justamente o que torna sua fala verdadeira. Gente simples falando com o coração toca mais do que discurso bonito. O padre então fez um convite direto. Nós temos encontros com jovens todas as semanas aqui na comunidade. Muitos estão perdidos, desacreditados, alguns se afundando em drogas e depressão. Seu testemunho pode fazer diferença. A proposta ficou martelando na mente de Gabriel por dias. Aceitar significava se expor, abrir sua história, talvez até reviver suas dores. Mas, ao mesmo tempo, havia um fogo novo aceso dentro dele. O desejo de transformar o que viveu em algo que ajudasse outros a não desistirem. Na sexta-feira seguinte, decidiu ir. Chegou de muletas, suando frio de nervoso, mas foi recebido com sorrisos e abraços calorosos. O grupo de jovens era diverso. Meninos e meninas entre 15 e 20 anos, todos atentos, muitos com expressão cansada de quem já tinha vivido mais do que deveria. Quando Gabriel começou a falar, o salão ficou em silêncio.
Contou sobre o acidente, a dor, o medo. Depois falou da luz, do abraço, da presença de Maria. Não usou palavras ensaiadas, apenas deixou fluir como se conversasse com cada um ali de forma íntima. Eu não tô aqui para convencer ninguém, disse no fim. Só quero dizer que eu estava no fundo do poço e não fui deixado lá. Ao terminar, ninguém aplaudiu, mas os olhos marejados de muitos diziam mais que qualquer palma. Um dos jovens, Vinícius, se aproximou depois e disse: Cara, eu estava pensando em desistir de tudo. Hoje você me deu coragem para tentar de novo. Gabriel saiu daquele encontro com o coração acelerado. Era como se cada palavra tivesse dado sentido ao sofrimento que vivera. Pela primeira vez, sentia que o que passara não fora em vão. Nos meses seguintes, começou a ser chamado para outros encontros. Foi em escolas públicas, comunidades, até em uma clínica de reabilitação. Sempre com a mesma simplicidade, sem textos prontos, sem promessas vazias. Apenas sua história e a fé que nasceu do impossível. Mesmo com dificuldades financeiras, Gabriel seguia. A cada ida contava com caronas, doações de amigos, até o ônibus municipal. Certa noite voltou para casa exausto, mas sorrindo. Lourdes o esperava com café quente e olhos brilhando de orgulho. Meu filho, você está fazendo aquilo que prometeu. Está devolvendo o que recebeu. Gabriel sentou-se ao lado dela, pegou sua mão e respondeu com firmeza. E vou continuar, mãe. Enquanto eu tiver voz, enquanto tiver um jeito de chegar nas pessoas, eu vou seguir. A missão agora tinha nome, rosto e direção. O dia amanheceu abafado, com nuvens pesadas cobrindo o céu. Gabriel acordou com uma sensação estranha. As dores que vinham diminuindo nas últimas semanas voltaram com intensidade, como se algo dentro dele estivesse se revoltando. Tentou levantar da cama, mas sentiu uma fisgada aguda na perna esquerda. Mãe! Gritou assustado. Dona Lourdes correu para o quarto. Ao ver o rosto do filho empalidecido, não pensou duas vezes. A gente vai para o hospital agora. Horas depois, já no pronto-socorro, os exames foram feitos às pressas. O ortopedista, de expressão séria, chamou Gabriel para a sala reservada. Lourdes insistiu em entrar junto. Gabriel, houve uma complicação. O médico não rodeou. A fratura consolidou de forma inadequada. E pior, há sinais de necrose óssea. Gabriel sentiu o chão sumir. O que isso quer dizer? Quer dizer que talvez a gente precise de uma nova cirurgia, mais invasiva. E mesmo com ela, existe o risco real de você não conseguir mais sustentar o peso do corpo sobre essa perna. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Dona Lourdes apertou a mão do filho com força, mas não disse nada. Mas eu estava melhorando, murmurou Gabriel incrédulo. Eu tô andando. Eu tô falando com jovens, com pessoas. Como assim agora eu posso não andar mais? O corpo nem sempre acompanha a alma, respondeu o médico. Mas você é jovem, tem força. A medicina tenta, mas quem decide é algo maior. As palavras finais soaram como um golpe. De volta à casa, Gabriel se trancou no quarto. A dor física se misturava com uma raiva surda, um sentimento de abandono. Durante a noite, a insônia o consumia. Ficou deitado, olhando para o teto, sentindo-se pequeno, impotente. Pela primeira vez em meses, não conseguia rezar. Eu fiz tudo certo, sussurrou para o vazio. Eu contei para todo mundo. Eu me expus. Eu segui o que me foi pedido. Por que agora isso? As lágrimas escorreram sem controle. Do outro lado da porta, Lourdes rezava em silêncio, sem tentar invadir o espaço do filho, mas pedindo a Deus que não o deixasse fraquejar. 2 dias depois, o padre João Paulo apareceu. Fiquei sabendo da notícia. Vim aqui porque sei que esse momento é difícil. Gabriel mal ergueu os olhos. Padre, eu não sei se eu aguento passar por tudo de novo. Sinceramente, eu tô esgotado. O padre se sentou ao lado da cama e falou com calma. Você se lembra do que disse lá em Aparecida? Que não foi deixado no fundo do poço? Pois bem, Deus não prometeu estrada fácil, Gabriel. Prometeu presença. E você sabe que não está sozinho. As palavras ficaram ressoando dentro dele.
A raiva não desapareceu, mas foi silenciada por uma memória que surgiu de forma quase física. O abraço, a luz, o chamado. Levantou-se com esforço, caminhou até o espelho e olhou para si. O rosto marcado pelo cansaço, os olhos fundos, mas ainda ali, ainda vivo. Mãe, chamou com a voz rouca, a gente vai fazer essa cirurgia. Dona Lourdes apareceu à porta com os olhos brilhando. Tem certeza, meu filho? Tenho. E seja qual for o resultado, eu vou continuar, eu prometi. Na semana seguinte voltou ao hospital para ser internado. Enquanto era preparado, os enfermeiros o reconheceram. É o rapaz do milagre, né? Gabriel sorriu com humildade. Milagre é estar aqui e continuar. Deitado na maca, já prestes a entrar no centro cirúrgico, uniu as mãos e, mesmo sem força, murmurou. Me abraça de novo. Só mais uma vez. E então fechou os olhos, sentindo dentro de si uma paz que não vinha do mundo. A cirurgia durou mais tempo do que o previsto. Os médicos encontraram mais danos do que imaginavam, mas, ao final, conseguiram preservar a estrutura da perna. O pós-operatório, porém, seria rigoroso. Gabriel acordou sentindo uma dor surda e constante, mas, dessa vez, ela não o desesperou. Era como se ele já soubesse. Cada dor era um passo, e cada passo era parte de algo maior. Os dias seguintes foram duros. Ele mal conseguia se mexer. A fisioterapia reiniciou do zero, com sessões exaustivas. Às vezes, chorava de cansaço. Outras vezes, de frustração. Mas não desistia. Um dia, ao tentar ficar de pé com o auxílio de barras paralelas, caiu. A enfermeira correu para ajudá-lo, mas ele pediu um segundo. Deixa só respirar, disse, com o rosto colado ao chão frio. Fechou os olhos e lembrou do abraço. Não como algo distante, mas como um chamado real, presente. Levantou com esforço e, mesmo tremendo, deu um passo. Um só. Mas suficiente para arrancar aplausos dos que estavam na sala. Lourdes assistia tudo à distância, às vezes escondida para não deixar que ele a visse chorar. Sua fé permanecia inabalável, mas agora era acompanhada por uma admiração profunda pela força que o filho demonstrava dia após dia. Esse menino é um milagre, dizia a todos que cruzavam seu caminho. Mas o mais bonito é que ele entendeu que o milagre não é só sobreviver, é continuar. Certa tarde, Rafael, o fisioterapeuta, parou a sessão e disse: Sabe o que mais me impressiona, Gabriel? Não é sua resistência, é sua paciência. Gabriel riu fraco. Depois de ver a morte de perto, a gente aprende a respeitar o tempo das coisas. Naquele mesmo dia, recebeu uma visita inesperada. Vinícius, o jovem do grupo da paróquia. Fiquei sabendo da cirurgia. Queria te ver. E aí, tá firme? Gabriel perguntou sorrindo. Tô tentando. Mas, cara, aquele seu testemunho me segurou. Até hoje. Comecei a rezar. Voltei a estudar. Gabriel ouviu aquilo como um presente. Era como se cada dor, cada sessão, cada lágrima ganhasse sentido. A gente tá aqui para isso, né? Um levanta o outro. O tempo passou e aos poucos Gabriel voltou a andar. Primeiro com muletas, depois com uma bengala. Não tinha mais a agilidade de antes. Nunca mais subiria numa moto como fazia antes do acidente. Mas agora entendia que nem tudo precisava voltar a ser como era. A vida não me quebrou. Ela me refez, disse certa vez ao padre João Paulo, num encontro com outros sobreviventes de acidentes. E hoje? Perguntou o padre. Você ainda sente medo? Sinto, mas agora eu sei o que fazer com ele. Eu rezo. A resposta emocionou a todos. Com o tempo, Gabriel passou a ser convidado para falar em eventos maiores, encontros de fé, rodas de conversa com jovens, até em hospitais. Sempre com a mesma simplicidade, sem nunca se colocar como herói. Eu sou só alguém que foi abraçado no pior momento, dizia, e esse abraço me ensinou que a vida vale a pena, mesmo quando dói. Em um desses eventos, uma jovem mãe se aproximou, chorando. Meu filho sofreu um acidente e perdeu o movimento das pernas.
Ele está revoltado, não aceita. O que eu faço? Gabriel olhou para ela com ternura. Diga a ele que ele ainda pode abraçar, ainda pode sorrir, ainda pode amar. E isso é viver. Ela o abraçou em silêncio, e ele sentiu, mais uma vez, que estava no caminho certo. A perna podia não ser mais a mesma. Mas seu espírito, sim, estava mais firme, mais claro, mais inteiro. Gabriel entendeu, enfim, que superar não era vencer a dor, era seguir apesar dela. Era 12 de outubro. O céu sobre Aparecida estava limpo, e o calor típico daquela época do ano já se fazia sentir logo cedo. Milhares de fiéis lotavam as ruas, caminhando em direção à Basílica, cada um com seu terço, sua vela, sua promessa. No meio da multidão, entre passos lentos e olhos marejados, caminhava Gabriel, agora apoiado apenas por uma bengala. Não havia pressa. Cada passo era carregado de significado. Dona Lourdes seguia ao seu lado, orgulhosa e serena, como quem compreendia que aquele momento era a resposta de muitas orações feitas no silêncio da fé. Chegando à esplanada do santuário, Gabriel respirou fundo. O coração batia firme, mas tranquilo. Lembrava-se de quando estivera ali meses atrás, ainda abalado, cheio de dúvidas. Agora voltava como alguém que não só sobrevivera, mas que escolhera viver com propósito. Enquanto a missa acontecia, ele se sentou no mesmo banco onde estivera da última vez. Olhou para a imagem de Nossa Senhora Aparecida e, em silêncio, agradeceu. Eu entendi, não era só sobre mim. Naquele momento não era mais o motoboy ferido, o jovem desesperado ou o homem com medo de não andar. Era uma ponte entre dor e esperança, entre queda e recomeço, e aquilo era maior do que qualquer cicatriz. Após a missa, caminhou com Lourdes até a passarela da fé. Milhares de pessoas a atravessavam com devoção, muitas de joelhos. Gabriel caminhou de pé, firme, como um símbolo vivo do que havia superado. No caminho foi abordado diversas vezes. Você é o rapaz do testemunho, né? Vi um vídeo seu numa página da paróquia. Meu primo estava internado e ouviu sua história. Ele chorou, disse que sentiu vontade de recomeçar. Gabriel respondia a todos com humildade. O que mais o emocionava não era o reconhecimento, mas o efeito que sua história causava nas pessoas. Era como se seu sofrimento tivesse se transformado em bálsamo. Na saída da passarela, um grupo de jovens o aguardava com uma faixa. Obrigado por não desistir. Ele se emocionou, aproximou-se, conversou com cada um, ouviu histórias, orou com eles. Não era palestrante, não era líder religioso. Era só um homem que sobreviveu e escolheu contar. Na volta para casa, no ônibus simples da Romaria, Gabriel observava a paisagem pela janela. Plantações, montes, o traçado da rodovia que quase tirou sua vida. Sentia-se completo. Mãe, disse quebrando o silêncio, eu acho que agora eu entendi de verdade. O que, meu filho? Que o abraço dela não foi só para me salvar. Foi para que eu pudesse abraçar os outros também. Ela sorriu com os olhos marejados. E é exatamente isso que você tem feito. Ao chegar em casa, recebeu um convite pelo WhatsApp. Era de uma paróquia no interior do Maranhão. Pediam que ele gravasse um vídeo para um grupo de jovens. Gabriel sorriu. E a missão continua, murmurou. Gravou com o celular simples na sala da própria casa, sem ensaio. Oi, gente. Meu nome é Gabriel. E se vocês estão ouvindo isso, quero que saibam de uma coisa. Às vezes a vida vai parecer que acabou, que não tem mais jeito. Mas não acreditem nisso. Se vocês ainda estão aqui, é porque há algo lindo para viver. E ao encerrar, disse com a mesma firmeza de quem já passou pelo vale, eu não sou milagreiro, sou só alguém que foi abraçado por Maria, e esse abraço ainda me guia todos os dias. Gabriel desligou o celular, respirou fundo e olhou para o céu noturno. Obrigado. Por tudo. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou seu coração. Por isso, quero te fazer um pedido especial. Se inscreva agora no canal. Isso nos ajuda a continuar contando histórias reais, que transformam vidas como a do Gabriel. E não saia ainda. Clique agora no vídeo sugerido aqui na tela
E continue com a gente nessa jornada de fé e superação.